Galera, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade, falar do conceito e as características em si do inquérito policial. Vimos o que é persecução penal, vimos a diferença entre inquérito policial e TCO. E a gente viu o seguinte, o inquérito policial ele é uma espécie de investigação criminal. Vamos lá? Agora então a gente vai falar o conceito de inquérito policial. A gente pode conceituar inquérito policial como um procedimento administrativo, ou seja, um procedimento pré-processual, antes do processo, que visa colher elementos informativos. Não é isso? Ele busca a chamada justa causa, beleza? Ele está buscando isso aqui, ó, justa causa. Aí tu pode perguntar, mas professor, o que é a justa causa? A justa causa é a PEC mais o quê? Mais a ISA, não é isso? Essas duas pessoas aqui. PEC mais isso, que é a sigla seguinte. O inquérito policial é um procedimento administrativo que busca justa causa. A justa causa é a PEC mais isso. Mas o que é PEC, professor? Ele quer a chamada prova da existência do crime, prova da existência do crime, mais o que? Indícios, não é? Indícios suficiente de autoria. Então ele quer a prova da existência do crime, mais o indício suficiente de autoria. Resumindo, ele quer buscar a materialidade e a autoria daquele fato que está sendo investigado para colher informação. É um procedimento administrativo, pré-processual. A gente não fala em processo penal. A gente só vai falar em processo penal com o recebimento da denúncia. Tá? E esse procedimento administrativo, ele é presidido por uma autoridade policial. Beleza? Então coloca aqui, ó. Então ele é presidido pela autoridade policial. Beleza? Ele é. Pessoal, onde que você vai ver isso? Você vai ver isso no primeiro artigo, quando a gente fala de inquérito policial, no artigo 4º do CPP. Beleza? O artigo 4º do CPP, ele vai falar isso. Vamos dar uma olhada nesse artigo? Vamos lá. Artigo 4º do CPP. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Beleza? E quem é essa autoridade policial? A gente vai ver o que é autoridade policial agora na Lei 12.830, no seu artigo 2º, parágrafo 1º. O delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução de investigação criminal por meio de inquérito policial ou por outro. Ou seja, a autoridade policial será o quê? Será um delegado de polícia, que a gente vai representar por DP, que pode ser um delegado de polícia estadual, quando a gente está falando nos crimes de competência da Justiça Estadual, ou um delegado de polícia, quando eu falo dos crimes de competência da Justiça Federal, um delegado de polícia federal, beleza? Ah, professor, como eu vou saber? Isso aí você estuda lá em competência, né? Quando eu falo da competência da Justiça Federal, eu estou falando dos crimes contra bens, patrimônios, agentes da União, beleza? E da Justiça Estadual, a gente vê que a Justiça Estadual tem a chamada competência residual. O que não for competência da Justiça Federal, será da Justiça Estadual. Tranquilo, gente? Então, ó, inquérito policial é um procedimento administrativo que busca elementos informativos da justa causa. O que é justa causa? Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, que é presidido pela autoridade policial, conforme o artigo 4º do CPP, e nesse caso a autoridade policial é o delegado de polícia, que pode ser um delegado de polícia da Justiça, um delegado de polícia federal ou estadual. Tranquilo? Beleza. E agora a gente vai ver, as características do inquérito policial. Então você coloca aqui, ó, características do IP, tá, gente? Toda vez que você
Verim P vai ser inquérito policial. Tranquilo, né? A gente vai ver as características do inquérito policial. E a gente vai pegar uma ajuda aqui no conceito de inquérito policial. Vamos lá. A gente está vendo que o inquérito policial ele serve para buscar a justa causa, que é a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria. Beleza. Se o inquérito policial ele serve para buscar a justa causa, você vai concordar comigo, se o Ministério Público já tiver isso, já tiver elementos informativos para oferecer a denúncia, se ele já tiver a justa causa, ou seja, se ele tiver prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria, ele já pode oferecer denúncia sem o inquérito policial? Pode, né? Então a gente pode falar o seguinte, que o inquérito policial não é obrigatório? Podemos. E como a gente vai chamar isso? A gente vai chamar essa característica de o quê? Que o inquérito policial ele é dispensável, tá? Ele é dispensável. Ah, professor, por que ele é dispensável? Porque se o MP já tiver elemento suficiente para oferecer denúncia, ele não precisa do inquérito policial, porque a gente viu que o inquérito policial serve para buscar a justa causa. Beleza? Vamos ver um artigo que fala sobre isso? Vamos lá então, ó. Quando eu falo que o inquérito é dispensável, tem um artigo 27 do CPP, que fala o seguinte, ó, qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre por fato e autoria, indicando o tempo e lugar e os elementos de convicção. Ou seja, qualquer pessoa ele pode chegar no MP e o MP não precisa, no caso, provocar o inquérito policial, uma investigação criminal. Beleza? Tá, gente. A gente viu que o inquérito policial ele é dispensável. Tranquilo? Porém, o seguinte, ó. Porém, o seguinte. Se o delegado de polícia ele instaurar o inquérito policial, ele não pode o quê? Ele não pode arquivar. E a gente chama isso de quê? Qual característica? Ele é indisponível, tá? Apesar de ser dispensável, se, nesse caso, o delegado instaurar, ele não pode arquivar, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente vai até colocar daqui a pouco isso maior para você nunca mais esquecer. O delegado de polícia nunca poderá arquivar o inquérito policial. Existe exceção? Não existe exceção. Então, essa característica a gente chama aqui, o inquérito policial, ele é indisponível, tá, gente? E ele é indisponível. Por quê? Porque coloca aqui, ó, grande. Delegado de polícia nunca poderá o que, gente? Arquivar o que? O inquérito policial, tá? Então aí, ó, grande, não esqueça, coloca isso no quadro da sua casa, coloca, imprima e coloca na parede. Delegado de polícia nunca poderá arquivar o inquérito policial. Aí vai ter aquelas questões que fala, mas não sei o que lá, o delegado vai... Não arquiva, tá, gente? Delegado de polícia nunca poderá arquivar porque ele é indisponível. E aqui, cuidado, ó. Quando eu falo indisponível e dispensável, não vai confundir, tá? Porque você pode colocar numa prova indispensável e disponível. Não, aqui, ó, dispensável e indisponível. Tranquilo, gente? Quanto a isso, vamos para mais uma característica do inquérito policial. O inquérito policial também é disponível, tá? Ah, vamos só complementar aqui, ó. Vamos falar o artigo que fala que ele é indisponível, o artigo 17 do CPP. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Artigo 17 aí. Então, tá aqui, você sabe. Tu não erra mais isso em prova. Vamos continuar lá com o nosso característica. Ele é o que, gente? Sigiloso. Vamos lá? O inquérito policial pode ser também sigiloso. Tá? Coloca aí, ó. O inquérito policial também vai ser sigiloso. Beleza. Ele vai ser sigiloso por dois motivos. Primeiro motivo que ele vai ser sigiloso, para resguardar o preso. Isso mesmo, para resguardar o investigado. Por quê? Princípio da inocência. Eu não posso sair divulgando o rosto daquela pessoa porque eu vou só saber
que ela é culpada após o trânsito em julgado, né? Princípio da inocência ou da não culpabilidade que está lá previsto na Constituição. Primeiro motivo, então, do inquérito ser sigiloso é que vai resguardar a imagem do acusado e investigado. Beleza? E qual outro motivo? Vai também resguardar a investigação criminal. E isso a gente tem um artigo. Vamos lá? Ver esse artigo, ó. Artigo 20 do CPP. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, ele é sigiloso também para estudar os fatos, para proteger a investigação criminal. Mas, professor, é absoluto esse sigilo? Aí tu vai pensar, não, mas a gente vigora o direito à defesa no nosso ordenamento jurídico, né? Ou seja, tem direito sim, né? Não é absoluto. Quem pode acessar? O advogado. Aí você vai colocar aqui, ó, que existe uma súmula, coloca aí, ó, súmula vinculante, chamada o quê? Súmula vinculante 14 de quem? Do STF. A súmula vinculante 14 do STF vai falar o seguinte, vamos dar uma olhada? Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas, informação que já documentadas em procedimentos investigatórios, realizado por órgão de competência da Polícia Judiciária, nas atribuições investigatórias, Polícia, MP, digam respeito ao exercício do direito à defesa, beleza? Então, ó, pode o advogado ter acesso aos elementos já documentados no inquérito policial que diz direito à defesa, tá, gente? Ó, ele pode ter acesso somente àqueles documentos que já estão lá, que já estão no inquérito policial. Por quê? Digamos que ele tivesse acesso a documentos, as informações que não tivesse no inquérito policial, como uma interceptação telefônica. Ele ia atrapalhar essa interceptação telefônica. Então, por isso que ele só pode ter acesso àqueles documentos já documentados, né? Aquelas informações já documentadas no inquérito policial. Tranquilo? Professor, e mais uma característica do inquérito policial. O inquérito policial, ele é o quê? Tem que ser feito de forma escrita, né? Ele tem que ser escrito. Quem fala isso, professor? Vamos lá? Quem fala isso é o artigo 9º do CPP. Fala assim, ó, todas as peças do inquérito policial serão não só processadas, reduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Beleza. Tem que ser obrigatoriamente só por escrito? Não, né, gente? Pode ser feito de forma o quê? Audiovisual. Por exemplo, quem fala isso aí é o artigo 405, parágrafo 1º do CPP. Fala lá o seguinte, o artigo 405 do CPP fala, seu parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha serão feitos pelo meio o recurso de gravação magnética, beleza? Então, gente, vamos lá. Tem que ser feito por escrito, regra, artigo 9º do CPP. Porém, pode ser feito de outra forma. Por exemplo, audiovisual é o que fala aí o artigo que a gente acabou de ler. Vamos a mais uma característica do inquérito policial. O inquérito policial, ele é oficioso. Por que ele é oficioso? Porque nas ações penais públicas incondicionadas, o delegado de polícia vai ser obrigatório que instaurar o inquérito policial de ofício. É isso mesmo, obrigado de ofício. Vamos lá? Vamos ver o artigo que fala sobre isso. O artigo 5º do CPP fala: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício. E ele tem o quê? Ele tem obrigatoriedade de instaurar o inquérito nas ações penais públicas incondicionadas. Por isso que ele é oficioso, tá? Que não se confunde com nossa próxima característica. O inquérito policial, ele é oficial, beleza? Por que o inquérito policial é oficial? Ele é oficial porque ele é presidido pela autoridade policial, no artigo 4, que é um delegado de polícia de carreira, que passa pelo concurso público e representa o Estado. Então, o inquérito policial ele é feito, nesse caso, por um representante de Estado, que é a autoridade policial. Por isso que é
oficial. Mais uma característica do inquérito policial, ele é informativo. Por que ele é informativo? A gente já viu. O inquérito policial, quando eu falei o conceito, ele é um procedimento administrativo que busca elementos informativos da materialidade de autoria, né? Quando eu falo em inquérito policial, eu falo de um elemento informativo, não falo em prova. Por que eu não falo prova? Porque ainda não passou pela audiência, ou seja, não passou pelo crivo da ampla defesa e do contraditório. Por isso que no CPP fala que o juiz não pode basear sua decisão apenas nos elementos do inquérito policial. Mais uma característica, além de ser informativo, ele é o quê? Ele é instrumental. Professor, por que ele é instrumental? Ele é instrumental porque ele é um procedimento que é usado como instrumento para ir atrás da justa causa. Ele também vai ser o quê? Discricionário. Beleza? Ele vai ver também que ele vai ser discricionário. Por que ele é discricionário? É discricionário porque existe uma margem de liberdade para o delegado de polícia conduzir o inquérito policial. Vamos ver um exemplo de uma margem de liberdade que o delegado tem? Vamos lá. Artigo 14 do CPP fala o seguinte, ó. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade policial. Então, gente, seguinte, ó. Pode a vítima, seu representante legal, pode o quê? Pode, nesse caso, poderá requerer. Só que é uma liberdade do delegado decidir. Então, por isso que a gente fala que o inquérito policial ele é discricionário, porque ele dá uma margem de liberdade para o delegado agir. Tranquilo, gente? Além dele ser discricionário, ele é também inquisitivo. Ele é inquisitivo, tá? Gente, ele é inquisitivo porque no inquérito policial fala que não existe o contraditório e a ampla defesa. Apesar de há uma divergência entre a doutrina que fala que há sim ampla defesa contraditória, por exemplo, no interrogatório que é obrigatória a presença de um advogado ou de um defensor público aí representando, no caso, o investigado. Mas já é pacífico da doutrina que o inquérito policial ele é inquisitivo, beleza? Ele é, então, também o quê? Temporário, nossa última característica da noite. Ele é temporário. Gente, por que ele é temporário? Claro, porque existe um prazo. Existe um prazo de início e um prazo final. Vamos ver qual é esse prazo? Artigo 10 do CPP traz o prazo do inquérito policial quando eu falo na Justiça Estadual. Ó, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo nessa hipótese a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela, tá? Gente, prazo vai depender aqui, é claro, do que a gente está falando. Esse é o prazo do CPP da Justiça Estadual. Basicamente, ele fala que o prazo vai depender se ele tiver o quê? Preso ou, no caso, solto. Claro que preso, o prazo é de 10 dias e solto o prazo de 30 dias, podendo ser procurado por mais 30 dias. Isso eu falo no CPP. Existem outros prazos? Sim, né? Existem outros prazos. Só que esses outros prazos vai depender o quê? Vai depender se é da Justiça Federal. Existem outros prazos do inquérito policial na legislação extravagante, como a lei de tráfico de drogas, a lei da economia, os crimes contra a economia popular. Porém, existe um vídeo meu para você assistir, quando eu explico e ainda trago um macete sobre os prazos do inquérito policial. Beleza? Gente, então é isso. Aqui eu trouxe para vocês a característica do inquérito policial. Vamos repetir quais são as características? O inquérito policial é dispensável. Por quê? Se o MP tiver justa causa, ele pode oferecer denúncia, não precisa, não é obrigatório o inquérito policial. Ele é indisponível, porque uma vez instaurado, o delegado nunca poderá arquivar o IP. Ele é sigiloso,
ele é sigiloso porque para resguardar a investigação criminal, porém o delegado, o advogado, ele pode ter acesso aos elementos já documentados que diz direito à defesa ao inquérito policial. Ele é oficioso porque nas ações penais públicas inquisicionadas, o delegado ele vai instaurar de ofício, né, de forma obrigatória. Ele é oficial porque é presidido por uma autoridade policial. Ele é informativo porque os seus elementos são informativos. Instrumental porque é instrumental que busca, é instrumento que busca justa causa. Ele é discricionário porque dá uma margem de liberdade ao delegado agir quanto às investigações. Ele é inquisitivo porque não tem aí a ampla defesa contraditória. Ele é intemporário porque existe um prazo que depende se o investigado estiver preso, que é o prazo de 10 dias, ou solto, 30 prorrogado por mais 30. Gente, é isso. Espero que tenham gostado mais desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para me incentivar a produzir mais vídeos. Se você gostou desse vídeo, que quer ter acesso ao material, basta ir na descrição que vai ter o link para você me pedir esse material. Eu vou enviar para você. Também na descrição tem os meus produtos, meus livros, meus cursos e minhas outras redes sociais. É isso aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.